Olá! Já pararam para pensar como é que uma pessoa que investiga algo passa de uma simples curiosidade para uma certeza? Pois bem, hoje vamos abrir a caixa de ferramentas do investigador, quase como se fosse um detetive, e descobrir como é que se resolvem as perguntas mais complexas. Esta é a grande questão, não é verdade? No meio de tanta informação, tanto barulho, como é que se chega a uma verdade sólida? O segredo, na verdade, está em ter um método, uma forma bem estruturada de recolher dados. É isso que transforma um palpite em evidência. Olha, para a gente entender isso direitinho, vamos usar uma analogia que funciona muito bem, a de uma investigação. A nossa pergunta é o caso a ser resolvido, e cada método que vamos explorar aqui é uma ferramenta que o nosso detetive usa para encontrar pistas e, no fim, solucionar o mistério. E claro, como em toda boa investigação, tem de haver um plano. Primeiro, a gente define o caso. Depois, lançamos uma rede ampla para um primeiro reconhecimento. Ouvimos as testemunhas para perceber as suas histórias, observamos a cena do crime em busca daquelas pistas silenciosas, vasculhamos os arquivos e, por fim, juntamos todas as peças do quebra-cabeças. Vamos lá. O primeiro passo é definir o mistério. Todo bom detetive começa por aqui, com uma pergunta bem clara, bem focada. O que é que precisa exatamente de ser resolvido? E aqui está o nosso caso prático. Imaginem uma horta comunitária linda, novinha em folha, num parque, mas que está praticamente às moscas. A nossa missão, enquanto detetives, é descobrir a razão. Porquê? Então, o que é que o nosso detetive faz primeiro? Lança uma rede bem ampla. Ele precisa de ter uma visão geral da situação e, para isso, vai usar uma ferramenta que consegue alcançar muitas pessoas de uma só vez: os questionários. E aqui o detetive tem, digamos, duas armas principais. As perguntas abertas, que são ótimas para captar a riqueza dos detalhes, a história completa, e depois tem as perguntas fechadas, aquelas com opções como sim ou não, ou uma escala de 1 a 5. Estas são perfeitas para obter dados quantitativos para ver padrões e tendências de forma rápida. Claro que, como qualquer ferramenta, esta não é perfeita. A grande vantagem é o anonimato, que muitas vezes leva a respostas mais honestas. Mas a desvantagem? Bem, a taxa de resposta pode ser baixa e, mais importante, se uma pergunta não for clara, o detetive não tem como pedir um esclarecimento. Fica a dúvida no ar. E dingo! Aqui está a nossa primeira grande pista. Os números não mentem, não é? O nosso questionário revela um facto muito concreto. A esmagadora maioria da comunidade não está a usar a horta. É uma pista quantitativa, forte e clara. Certo, mas isto é o ponto crucial. Os números são ótimos para nos dizerem o que está a acontecer, mas muito raramente nos dizem o porquê. Sabemos que as pessoas não vão à horta, mas não fazemos a mínima ideia do motivo. Para isso, o nosso investigador vai precisar de outras ferramentas. Exato. Para descobrir o porquê, o nosso detetive precisa de conversar com as pessoas. Esta é a fase da investigação que vai mais fundo, onde se procuram as nuances, os sentimentos e as histórias que estão por detrás dos números. A entrevista é a ferramenta ideal para explorar temas complexos. Ao contrário de um formulário, que é estático, aqui há diálogo. O investigador pode fazer novas perguntas, pedir para explicarem melhor uma ideia e até captar emoções, algo que um questionário nunca conseguiria. E atenção, nem todas as entrevistas são iguais. Uma entrevista estruturada é quase como ler um questionário em voz alta. A não estruturada é uma conversa totalmente livre. Mas a ferramenta mais poderosa, muitas vezes, é a semi-estruturada. O detetive tem um guia de tópicos para não se desviar, mas tem a flexibilidade para seguir pistas inesperadas que possam surgir na conversa. É o melhor dos dois mundos. E esta frase ilustra na perfeição o poder de outra técnica, os grupos focais. Em vez de falar com uma pessoa de cada vez, juntamos um pequeno grupo. E a magia acontece na interação. Uma pessoa diz algo que desperta uma memória noutra, que por sua vez partilha uma opinião, e de repente temos um debate. Isto revela não só o que as pessoas pensam individualmente, mas como é que as ideias se formam e se partilham em grupo. É fascinante. Um bom detetive sabe de uma coisa: não se pode confiar apenas no que as pessoas dizem. As palavras contam uma história, mas as ações podem contar uma história completamente diferente. É por isso que a próxima ferramenta é a observação. Aplicando isto ao nosso mistério da horta,
O que é que o detetive faria? Iria simplesmente ao local e ficaria a observar? As pessoas aproximam-se, leem os cartazes, param, olham, mas depois não entram? A observação capta o comportamento real no momento em que acontece. A grande vantagem aqui é a autenticidade, é o comportamento em estado puro. Mas, claro, há desafios. A simples presença de alguém a observar pode fazer com que as pessoas ajam de forma diferente. E tal como o questionário, a observação diz-nos o que as pessoas fazem, mas não porquê o fazem. Até agora, o nosso detetive tem andado a recolher pistas no presente. Os números, as histórias, os comportamentos. Mas e o passado? Muitas vezes a chave do mistério não está na cena do crime, mas sim nos arquivos. É hora de mergulhar nos registros antigos. No nosso caso, o que é que isto significa? Que o investigador ia procurar os planos originais do parque, as atas das reuniões do município sobre o projeto, talvez até notícias de jornais da época. É nestes documentos que se podem esconder as intenções originais, as decisões tomadas, todo o contexto que deu origem ao problema. Às vezes o porquê está ali, escrito a tinta, só à espera de ser encontrado. E agora chegamos ao clímax da nossa investigação. A mesa do detetive está cheia de pistas. Pistas que vêm de diferentes fontes. Nenhuma delas, sozinha, conta a história toda. Agora é a hora de a juntar e construir um caso sólido, irrefutável. Então, vamos recapitular as nossas provas. Temos os números do questionário, que nos deram a dimensão do problema. Temos as histórias das entrevistas, que nos deram o porquê emocional. Temos os comportamentos da observação, que nos mostraram a realidade no terreno. E temos a história dos documentos, que nos deu o contexto. E aqui entra o conceito-chave de toda esta análise, a triangulação. É exatamente o que os detetives fazem para confirmar uma história. Se uma pista dos números aponta na mesma direção que uma história de uma entrevista e um comportamento observado, a conclusão torna-se incrivelmente mais forte e mais fiável. E o mistério está resolvido! Vejam como cada peça se encaixa perfeitamente. O questionário mostrou o quê? Baixa utilização. As entrevistas explicaram o porquê. As regras eram confusas. A observação confirmou o comportamento. As pessoas hesitavam em entrar. E os documentos revelaram a causa principal. A comunidade não foi envolvida no planeamento e, por isso, não sentia que o espaço era seu. Nenhum método sozinho nos teria dado esta imagem tão completa. E, no fundo, é isto. O kit de ferramentas de um investigador é muito mais do que uma lista de técnicas. É uma estratégia para olhar para um problema de múltiplos ângulos e chegar a uma verdade mais profunda. Agora que as ferramentas foram reveladas, a única pergunta que fica no ar é: qual será o próximo quebra-cabeças a resolver?